Pessoal, um bom dia a todos. Meu nome é Felipe Lima, eu sou desenvolvedor de software aqui da Wise há 3 anos e meio. Eu era colaborador antes, mas desenvolvedor de software há 3 anos e meio. E hoje eu vou falar sobre código limpo. A minha palestra ela foi baseada nesse livro Código Limpo, de Robert Martin. O autor ele foi um dos caras que criou o Manifesto Ágil. Ele tem décadas de experiência. Então, o que eu consegui passar para vocês, o que eu consegui passar de conhecimento para vocês é mérito do Robert. E se eu falar alguma coisa que não faz sentido, é porque minha interpretação não foi correta. Eu escolhi esse tema porque 90% do que eu faço diariamente, do que nós programadores fazemos diariamente, se trata de ler e interpretar código. E dos 10% do tempo que você está ali digitando código, esse código que você digitar, ele vai ser lido e interpretado pelo menos 10 vezes durante a existência dele no código. Portanto, é obrigação nossa, como desenvolvedores profissionais, escrevermos códigos que os outros humanos possam ler e entender também, e não apenas as máquinas. E a principal característica de um código bem escrito é que ele é expressivo. Ou seja, o que ele está dizendo que faz é o que ele realmente faz no sistema. E um código bem escrito também ele não tem repetição, porque vamos supor que você tem uma funcionalidade que ela vai ser inserida em 4 pontos do sistema. Se você simplesmente copiar o código em 4 lugares, a próxima pessoa que for dar manutenção nessa funcionalidade, ele vai ter 4 lugares para mexer e 4 vezes mais chance de dar problema. Às vezes entramos numa discussão que, mas para escrever código limpo, muitas vezes eu acabo pecando um pouco na performance. Só que hardware, hoje em dia, é mais barato do que o programador. Dando exemplo de uma situação extrema, que o sistema está com um problema de performance muito grande, e não tem mais o que fazer, ele não está andando, o que precisa ser feito? Vamos trocar o hardware. Então é feito um investimento em dinheiro, troca o hardware, beleza, o sistema voltou a funcionar. Só que imagina que o código está muito mal escrito, não tem como dar manutenção nele, então você não tem o que fazer, não tem uma solução instantânea. Vai ter que chamar a equipe e sei lá, refatorar o código, o esforço é muito maior, o investimento é muito maior. Nos Estados Unidos, eles fizeram uma pesquisa para descobrir como que começava a criminalidade em determinadas regiões. Daí eles descobriram que tudo começava com uma janela quebrada de um edifício que não estava em uso. Então, uma janela era quebrada, daí depois outra janela era quebrada, daí já dava um aspecto de abandonado no prédio, daí já entrava gente morar ali que não era para morar, já começava a criminalidade ali. E a mesma coisa acontece no nosso código de programação. Se a gente tem um código ruim numa classe, por exemplo, daí outra pessoa passa ali, ao invés de corrigir essa janela, esse código ruim, já está mal feito, vou jogar mais coisa errada, então acaba virando uma bola de neve, fica muito mais difícil de corrigir, de consertar depois. Os escoteiros, eles têm um lema que antes de sair do acampamento, eles têm que deixar ele mais limpo e mais organizado do que quando eles encontraram. E essa mesma regra deveria valer para nós também desenvolvedores. Se a gente deixasse, se todas as vezes a gente deixasse o código mais limpo do que quando a gente encontrou ele, a tendência do software seria ficar mais fácil de dar manutenção, a equipe ficaria mais produtiva com o tempo. Esse capítulo de nomes significativos é o capítulo mais importante da palestra. Na verdade, quando eu comecei a fazer a palestra, eu pensei, eu vou me focar somente nesse capítulo por enquanto, porque se eu não conseguir terminar ela, pelo menos eu passo esse capítulo para o pessoal. Por quê? Porque, primeiro, ele é o que gera mais impacto, e segundo, ele é o mais fácil de aplicar. Dê nomes que revelem propósito às suas variáveis, métodos e classes. Por exemplo, ali, você tem a classe cronômetro e daí você tem a variável t. Imagina que você está em outra parte do código
E você está lendo, opa, cronômetro.getT. O que é esse T? T para mim é uma letra do alfabeto, assim, não está me dizendo nada. Daí você tem que abrir a classe, você tem que torcer para alguém ter deixado um comentário ali, pelo menos. E mesmo se o comentário está ali, às vezes você, comentário, sabe como é que é, às vezes você não confia tanto. Então você tem que investigar em outros lugares, ver o que o sistema está fazendo com essa variável para entender o que ela está fazendo. Daí você vai lá e troca o nome dela para tempo percorrido. Tá um pouco melhor. Só que imagina que você está naquele mesmo processo lá, tempo percorrido, opa, vou jogar 1 milissegundos ali dentro desse tempo percorrido. Só que o primeiro programador que desenvolveu, ele pensou, vou jogar dias nessa variável tempo percorrido. Então, bug na certa. Então, o nome dessa variável, certo, seria tempo percorrido em dias. O que é o tempo percorrido em dias? Só que o programador não está feliz ainda porque ficou lixo no código. Afinal, o comentário é a mesma coisa que o nome da variável. Então, não precisa desse comentário ali. Imagine que a gente está num sistema de campo minado. Daí você vê essa função aqui. Listar elementos. O que seriam os elementos? Você já fica meio assim, não sabe adivinhar corretamente. Daí você está vendo que ele está percorrendo uma lista, que você não sabe do que é. Ele está pegando esse valor dessa lista, que é um vetor de inteiro, que você também não sabe o que é, porque o nome está x, e está comparando a posição 0 com 4, que você também não sabe o que significa isso. Então, para você descobrir o que faz essa função, é muito esforço e você não tem outro jeito a não ser debugar e ficar analisando o que está acontecendo. Agora, simplesmente trocando o nome dos elementos, você está no campo minado, você vai listar as células marcadas. Beleza, você vai percorrer o tabuleiro. Dentro do tabuleiro o tabuleiro é feito de células, você pega a posição status, vê se está marcada, adiciona. Beleza, fica bem mais fácil de adivinhar o que é. O programador não está 100% contente ainda, porque essa célula, na verdade, é uma classe. Apareceu uma classe. E tem um método para verificar se ela está marcada, se adiciona, beleza, mais fácil de entender. Evite informações erradas. Para um programador Java, se você colocar uma variável usuários list, já vem na cabeça do programador Java. Um array list, um list, então, beleza, vou chamar o add ali. Só que daí, se você atribuir esse nome de list para um hash set, apesar de ser uma coleção, já não fica tão claro e gera confusão na cabeça do desenvolvedor que vai passar por aí. Mesma coisa essas três classes aqui. Dados usuário info. Para quem vai ler ali, para quem vai querer inserir um campo novo, é a mesma coisa. Por todos, para mim, armazenam os dados de algum usuário. Então não tem distinção nesses caras. Agora, no meio de um escopo, digamos assim, de uma função, você vai lá e declara um usuário, novo usuário. Beleza. Daí lá, depois de um monte de linhas de código, você quer usar um outro usuário e você dá o nome de usuário para ele. Opa, o Java já reclama para você. Cara, você está colocando o mesmo nome de variável para o mesmo escopo. Isso não faz sentido. Até porque se você teve que declarar uma outra variável ali, é porque provavelmente esse aqui é um cara, esse aqui é outro. Então, sei lá, esse primeiro pode ser o usuário logado, o segundo o usuário cliente, enfim. Daí você tentou ver, não consegui compilar, o Java não deixou, você vai lá e coloca um número no final. Pior prática possível, o Java já está te alertando e você ainda está fazendo errado. Faça distinções significativas também. Você imagina que você tem usuário, você quer inserir o usuário, e daí você abre o DAO lá e verifica, inserir novo. Poxa vida, se eu estou inserindo cara é porque eu quero inserir um cara novo. Daí você começa a analisar, talvez um foi depreciado e o outro é o certo, mas se ele foi depreciado, por que ele está aqui? Daí você vai procurar no código, tem uns lugares que está usando o antigo, será que está certo isso? Será que está gerando dados errados, está gerando bugs, enfim.
Utilize nomes pronunciáveis. O ser humano, ele tem uma parte do cérebro que só trata da pronúncia das palavras, só para isso. E esse code user out aqui, ele faz sentido. O usuário, se você lê ele, não é tão complicado você entender o que ele é. Porém, se você for usar depois, de novo, essa variável na frente, você vai começar a pensar, code, será que era code, user, será que é user? Você fica com essa dúvida na sua cabeça. E no Java, você não tem limitação de tamanho de variável. Então, você pode colocar o nome extenso que você quiser. E a IDE também, ela tem um autocomplete e ela vai te poupar esse trabalho. Então, beleza, código, usuário, alteração. Evite o mapeamento mental. Normalmente, os programadores são muito bons de lógica, assim, então, às vezes, eles querem se desafiar e criar algum método, alguma coisa muito complexa, o A faz isso, o B faz isso, o C faz aquilo. Só que depois, talvez, o próximo programador que vai passar ali, ele não está nesse mesmo ritmo de você, ele só quer ir para frente, só quer continuar, e daí você acaba criando uma coisa muito complicada para algo que poderia ser mais simples. Não deu uma despertinho também. Para quem conhece a lacraia, isso aí fica muito óbvio, porque é um loop, né? Então vai lacraia. Só que imagine que vem uma nova safra de programadores aí, pessoal mais novo, que não conhece a lacraia, daí vai olhar isso aí e vai ficar meio confuso. Adicione um contexto significativo. Você está no usuário, e daí você começa a ler as variáveis. Beleza, código, nome, número. Poxa vida, eu já tenho código, o que é esse número aí, será? Daí você olha o logrador embaixo, talvez esse número seja do logradouro. Mas então é um contexto diferente, então identifique esse contexto. Número, endereço, logrador, endereço. Só que se ele é um contexto diferente, ele merece uma classe para ele. Endereço. Da mesma forma, não adicione contextos desnecessários. Você já está no usuário aqui, por que repetir o usuário de novo aqui? Se toda vez que você vai usar, usuário, get, código usuário, não precisa. Mas, se você ainda está na dúvida, se você repete o nome ou não, é melhor que você repita. Por quê? Porque é melhor que tenha mais informações do que menos. Se você tiver menos informações, não tem o que você fazer. Você tem que debugar o código, tem que procurar outros lugares que está usando, mas se tiver mais informação, pode gerar um desconforto, mas é melhor do que falta. Funções. Funções devem ser pequenas. O menor tamanho possível que você der para uma função, melhor. Eu nunca vi ninguém reclamando de uma função pequena. Ninguém, só de funções grandes. E o principal indício de que a função está grande demais são os níveis de indentação. Se tiver mais de 2 níveis de indentação, já pode saber que essa função pode ser separada em mais funções. Só explicando esse código, ele vai até 100, verifica os números primos até 100 e imprime os números primos na tela. Então, assim, aqui eu escrevi 4, mas na verdade ele está fazendo 3 coisas dentro dessa função aqui. Ela pode ser separada em pelo menos 3 funções. Eu teria uma função para verificar se ele é primo, que tem umas funções auxiliares para ver se é par, se é múltiplo, se tem um múltiplo de ímpar menor, e se de outra função para gerar os primos e outra para imprimir os primos. Só que assim, essa ainda não é a solução final, porque depois eu vou falar de classes. As classes, aqui tem mais de uma responsabilidade para essa mesma classe. As classes ter que ser uma responsabilidade só para cada classe, mas depois eu vou falar sobre isso. Mas pelo menos está melhor do que a mais fácil de entender do que a solução anterior. Tem um nível de abstração também por função. Você está nessa função que verifica se ele é primo, está um nível, na verdade, exagerado de abstração aqui, verifica se o número é 2, vê se o número é par, e daí você chega nesse fora aqui cheio de coisa confusa aqui, você não sabe o que é, porque ele está num nível baixo de abstração. Então, beleza? Tirei aquele trecho de lá, separei numa outra função e fica mais fácil de entender. O ideal de uma função, claro que nem sempre a gente consegue, mas o ideal é que ela não tenha parâmetros, porque quanto menos parâmetros, mais fácil de entender uma função. Nesse exemplo aqui, e quando você passa um parâmetro para uma função,
você está esperando que, quando você está esperando que depois do nome da função sejam os parâmetros de entrada e antes da função são os parâmetros de saída. Então, nesse caso, ele não importa o que ele vai fazer ali, vai transformar uma string, só que não está tão claro que vai sair essa string dali, entendeu? Então, mesmo que você repita o objeto, é melhor que você declare essa saída dele aqui para ficar mais tranquilo. Só que, como a gente falou no slide anterior, é melhor que não tenha parâmetros, então esse texto aqui ele poderia ser uma classe diferente, que faça o que for, que transforme, daí teria que especificar o que é. Não precisaria passar o parâmetro. Parâmetros booleanos é 99% de chance de que a função está fazendo mais de uma coisa ali dentro. Por exemplo, esse renderizar aqui, ele tem um comportamento se for um HTML, se for para renderizar HTML, e tem um comportamento diferente se for, sei lá, se não for HTML, for texto. Então, daria para separar ela em duas funções, porque quem for chamar depois, vai chamar renderizar true, renderizar false. Não fica tão claro para quem está lendo. Fica mais claro se tiver a renderizar texto, beleza, renderizar HTML. Só que às vezes você vai falar para mim, não, beleza, mas eles têm muita coisa compartilhada, eu vou ter que repetir código. Então, o que você faz? Você mantém essa função aqui com o booleano ali, mas deixa ela private, deixa ela escondidinha no teu código, só tendo essas duas para chamar ele, para quem chamar depois em outro lugar do sistema. Um outro exemplo aqui de que poderia diminuir o número de parâmetros, nessa função que escreve aqui no output stream. Então, por ter mais parâmetros, você ainda corre o risco de, sei lá, trocar um parâmetro de lugar com outro. Quem nunca, né? Quem nunca chamou uma função e trocou um parâmetro que era uma coisa, outro era outra. Então, assim, esse console aqui, seria melhor que esse console fosse uma classe derivada, talvez, do output stream, que ele tivesse o método de escrever nele, porque até nesse bloco aqui, o que está mudando é só o texto aqui. Então, ficaria mais claro se ele fosse um objeto diferente e tivesse o método de escrever. Evite efeitos colaterais. Esse aqui às vezes pode causar muita tragédia no sistema. Por quê? Tem esse validador de acesso, daí tem essa função validar, beleza, no início do sistema ele vai criar uma sessão ali, então é o comportamento correto no início do sistema. Mas daí você está num processo que é importante, você quer validar a senha de novo do cara. Daí você chama esse método validar aqui de novo, achando que ele vai ser inofensivo, que só vai validar se login e a senha, só que cai o cara, tipo, criou uma nova sessão, perdeu os dados anteriores e, enfim, tem um efeito colateral ali no meio. Então, assim, o ideal, como uma função só tem que fazer uma coisa, o ideal seria que essa inicialização fosse feita fora. Só que imagina que você está com muita pressa, você vê isso aqui no seu código e você não tem realmente como mexer. É melhor que você então mude o nome da função para validar e inicializar sessão. Não é o ideal, mas pelo menos vai evitar que o pessoal que passar ali de novo caia numa armadilha. Prefira exceções a retorno de códigos de erro. Nesse processo aqui, vamos dizer que eu adicionei mais funcionalidades para o validar. Ele verifica se o login é vazio, se a senha é vazia, se o login é inválido, enfim. Não está tão claro para mim qual que é o caminho feliz, o que eu quero que realmente o sistema faça, se estiver tudo certo, e o que ele não faça. Daí, retorna um código de erro aqui, que ele está sendo tratado do mesmo jeito do código, como se estivesse ok. Daí aqui eu tenho outro método que carrega as permissões do cara, que retorna também um código de erro, que daí, se der tudo ok, eu vou abrir a página inicial. Então, nesse caso, seria mais simples se fosse tratado com exceções. Por quê? Se tivesse uma exceção, controle de acesso, que foi uma exceção que você criou, está bem mais claro qual que é o caminho feliz aqui, e qual que é o caminho de problema. Então, validou o acesso, preencheu as permissões do cara, abriu a página inicial. Qualquer problema que der aqui vai exibir uma mensagem para o usuário. Vocês podem ter visto nos outros exemplos que foi usado bastante o return no meio da função. Então, assim, na orientação a objetos, que o ideal são funções pequenas,
Não tem problema você fazer esses returns no meio, que na verdade fica até mais claro, porque você vai por eliminatório. Ah, é 2? Beleza, então é primo. É par? Se é par, não é primo. Se tem um múltiplo de número ímpar menor, então não é primo, beleza. Só que imagine se está na programação estruturada, você tem uma função gigante lá, que dá 3 telas de código ali. Se você colocar um return ali no meio, um break ali no meio, qualquer coisa, vai gerar confusão. Então, se você perguntar para qualquer professor de programação estruturada, vai falar que não, jamais faça um return no meio de uma função. Mas isso na programação estruturada. Esse senhor aqui, eu não sei pronunciar o sobrenome dele, mas é o Tony. Ele que criou as referências nulas na programação. Ele criou, a linguagem que ele criou foi o Algol, foi em 1960, e depois o Java foi lá e pegou a ideia dele. Hoje ele pede desculpas porque ele só implementou as referências nulas porque era fácil implementar naquela época, e ele diz que o erro dele custou bilhões de dólares até hoje, desses 50 anos de referências nulas. Por quê? Porque o nulo, você olhar para ele conceitualmente, ele não faz sentido nenhum. Ele está ali só para você esquecer de verificar ele e dar um null pointer exception. Vamos analisar o Java. O Java ele tem objetos, tem primitivos e ele tem os nulos. São esses 3 sobreviventes lá no Java. Entre objeto e primitivo, o Java ainda é legal, que faz essa conversão fácil para você. Só que se você tiver um nulo dentro de um objeto, um nulo fantasiado de objeto, não tem outra coisa, ele vai explodir um null pointer exception para você. E booleano, faz sentido booleano nulo, falso e verdadeiro? Não, booleano é verdadeiro e falso. Ou uma lista. Qual que é a diferença de uma lista vazia e de uma lista nula? E esse conceito de não usar nulo, ele vem meio que abraçado com o conceito de falhar rapidamente. Eu vou usar um exemplo da vida real. O Manuel chegou para mim e perguntou para mim: Felipe, me passa a lista das... Manuel ali. Me passa a lista das atividades que você trabalhou no projeto X essa semana. Daí eu olho para ele: beleza, Manuel, está aqui, está dentro da sua mochila, vai lá no cliente e apresenta amanhã que vai dar tudo certo. Daí ele chega lá no cliente: vou apresentar agora as atividades que o Felipe trabalhou no projeto X. Opa, não tem nada aqui, não tem nem lista. Será que eu deixei lá no trabalho? Será que perdi? Daí depois vai descobrir que vai conversar comigo de novo, que o Felipe vai falar: não, eu não tenho nada, por isso que você não tem nada para apresentar para lá. Mas então, não faz sentido nenhum. O que eu iria fazer nesse caso? O Manuel ia perguntar para mim: Felipe, me dá a lista das tarefas que você trabalhou. Eu ia falar: Manuel, eu não trabalhei em nenhuma dessas tarefas, exception. Então eu ia lançar uma exceção para o Manuel, e o Manuel ia ter um caminho totalmente diferente do que se eu simplesmente passasse minha lista vazia para ele. E agora, voltando para o sistema, imagine que esse arquivo de configurações, na verdade essa classe, ela carrega de um arquivo de configurações as configurações. E eu estou carregando o URL de um web service ali. Isso tudo acontece quando eu inicio o sistema. Do jeito que está aqui, o que ele vai fazer? Pode vir o que for aqui, pode vir nulo, pode vir branco, que eu vou retornar e vai para frente. Então, daí só quando eu for utilizar o web service, que daí eu vou, não está acessando o web service. Daí eu ligo lá para o outro cara: o web service de você está de pé? Está de pé. O que está acontecendo? Daí depois que eu vou descobrir que é só porque não estava configurado nas minhas configurações lá. Então, e se eu lançasse uma exceção aqui, já no início, quando ele carregou essa URL, que ela é importante para o sistema, que ele vai... Sim, se não tiver essa URL, o sistema não vai funcionar corretamente, é melhor que eu lance uma exceção ali, que o pessoal já encontre o problema no início e não jogue esse problema para frente, porque fica mais fácil de você tratar ele. Então, esse conceito de falha rapidamente, ou o sistema faz exatamente o que eu quero que ele faça, ou ele quebre. Parece que o sistema fica mais frágil, mas não, o sistema fica mais robusto, fica mais correto nessa maneira. Comentários, só traduzindo ali: how do you write code, traduzindo, né? Como
como você escreve códigos que são legíveis e fáceis da manutenção para outras pessoas? Eu uso comentários. Comentários, eles estão ali para auxiliar o código. Os comentários estão aqui para auxiliar o código. Assim, você só vai usar comentário quando você não conseguiu se expressar no código. Nesse primeiro exemplo que eu passei lá dos nomes, o comentário ele só está aqui porque eu não consegui me expressar no código aqui. Tá, nesse caso é uma situação muito fácil, está muito óbvio. Nem sempre essas soluções serão óbvias, então tem que prestar atenção, tem que tomar cuidado. E tem também os comentários que eles não agregam valor nenhum, às vezes estão ali só porque você está acostumado a escrever comentário e jogar comentário ali. Por exemplo, está no validador de acesso, esse comentário me diz que ele valida o acesso, tá, beleza, novidade. O login e a senha do usuário, está meio óbvio que o login e a senha do usuário. Vai lançar um controle access exception? Não está aqui porque o slide cortou na hora que eu tirei o print, mas estaria. Então, está ali só para gerar confusão. E quanto mais código que está ali só para gerar confusão, o que vai acontecer? Eu estou acostumado a sempre ler comentário que não me diz nada, que eu vou começar a ignorar os comentários. E quando chega um momento que você tem um comentário que realmente vai te agregar um valor, você acaba ignorando também. Comentários mentirosos também são complicados, porque imagina você está na classe produto lá, daí tem o nome, tem a categoria, daí eu tenho a versão, mas tem um comentário categoria em cima, daí você já fica aquela dúvida. Será que é a versão da categoria? Ou será que essa categoria foi Ctrl+C, Ctrl+V? E, na verdade, se está só o nome em cima, para que tem esse comentário? Então, gerou uma confusão desnecessária nesse caso aqui. Código comentado, ele não tem por que estar ali. Código comentado só está ali para gerar confusão para quem for ler depois. Por quê? Eu tenho uma funcionalidade que eu tenho que adicionar aqui, daí eu verifico que tem esse código comentado e eu já começo a pensar, poxa vida, será que esse código está ali porque ele vai ser usado de novo? Então, essa funcionalidade que eu vou adicionar agora, eu tenho que levar em consideração esse código aqui, mas, na verdade, o cara comentou só por, talvez eu use ele depois. Só que se você for realmente usar o código depois, está lá bem guardadinho no SVN, que é tão seguro quanto a última versão do código, tem backup. Então, se você precisar desse código de novo, olhe no SVN que vai estar lá. Então, não precisa comentar o código. Crédito de autoria. Então, o programador está triste aqui, além de que esse código foi escrito pelo Felipe, porque o Felipe colocou esse crédito ali em cima. Por quê? Imagine a situação, você olha o nome de alguém que escreveu um código ali. Talvez foi o Felipe que escreveu, mas vai que outra pessoa já passou por esse código ali, já alterou ela, vai que esse crédito de autoria é muito antigo. Então, o que você faz? Você vai lá e olha no SVN. Então, já que você vai olhar no SVN de qualquer maneira, não precisa colocar o teu crédito de autoria ali. E, para quem não conhece a funcionalidade Show Annotations do SVN, dependendo do controle de versão é Blame também, você vai lá, clica lá direito, Team, Show Annotations, seleciona a versão que você quer, daí vai estar lá, linha, aqui não dá para ver por causa do slide, mas linha por linha, quem mexeu por último naquela linha específica, vai estar o nome do cara ali, se passar o mouse por cima vai mostrar a data, o nome e o comentário do commit dele. Classes. Só fazendo uma diferenciação do que é uma classe de estrutura de dados, que ela só armazena valores, e uma classe objeto, que ela faz ações, gera ações no sistema. Então, segundo a lei de Demeter, se você chama o tocador de vídeo, você quer que ele toque o vídeo, você não precisa saber do cara do meio lá. O tocador de vídeo não precisa te falar que ele vai passar pelo driver para tocar o vídeo. Então, nesse caso aqui, eu só quero chamar o tocador de vídeo e mando tocar o vídeo e pronto, não me importa o que está dentro dele. Só que
Isso quando é um objeto que tem ações, assim, mas se for uma estrutura de dados, você não tem o que fazer, né? Você está no usuário, você passa pelo endereço para pegar o logradouro dele, não tem realmente o que fazer. Então, nesse caso, não se aplica a lei de Dimitri. Mas, se você está num escopo pequeno, numa classe pequena, que é óbvio que esse logradouro seja do usuário, então não tem por que você... Se você separar em várias variáveis pequenas, quando você chamar outro método, fica mais fácil de você ler o que ele está passando para esse método. No tocador de vídeo, igual eu falei anteriormente, eu não preciso saber que o tocador de vídeo tem um driver, fique encapsulado dentro dele ali, private, porque quando eu for chamar ele, eu só quero ver as coisas que realmente posso acessar. E não se engane, não é porque está private que ele está encapsulado, porque se colocar um getter e setter para ele, dá na mesma. As classes elas devem ser pequenas, mas não da mesma forma que as funções. As funções elas têm que ser pequenas por causa realmente do tamanho delas, mas as classes elas têm que ser pequenas devido às responsabilidades dela. Então, uma classe ela pode estar correta tendo 10 métodos e pode estar errada tendo 2 métodos. Depende dessa relação entre as classes, entre as funções que estão dentro dela. Por exemplo, a string utils do Apache Commons. Ele é uma das bibliotecas mais usadas no Java, só que ela tem muitos indícios de programação estruturada. Por quê? Isso aqui não são as funções dela, simplesmente. Isso aqui são as responsabilidades da string utils. Então imagine que você tem que mudar alguma coisa no reverse do string utils, você tem que passar por todas essas funcionalidades para você mexer nesse reverse. Só vou voltar rapidinho aqui. Vamos imaginar a seguinte situação, que cada responsabilidade seja uma função. Vai ser uma função gigante. Vai ser uma função gigante que faz uma coisa para cada responsabilidade. Daí você vai transformar essas funções gigantes em funções pequenas. Daí o que vai acontecer? Você vai ter um monte de funçãozinha desconexa ali. Funçãozinha que uma faz uma coisa, outra tem outra responsabilidade. Então fica ruim também. Daí o Google Java, que seria o Apache Commons deles internamente lá, eles têm a classe joiner. Qual que é a responsabilidade dessa classe joiner? Somente fazer junção de string. Sim, você não tem. Se você quiser mexer nesse processo que faz a junção das strings, você não precisa passar por qualquer outra coisa que faz, sei lá, pelo split, por qualquer outra coisa que não faz relação ao joiner. E até a chamada dele aqui ela fica mais clara do que a chamada do string utils. Joiner on, vírgula, join separado por vírgula. Vou até voltar no outro. Já no string utils, join, você vai passando as strings que quer juntar e a vírgula no final. Então não fica tão claro essa divisão. Às vezes, o construtor não fica tão claro o que a classe vai fazer com as variáveis que você está passando para ela. Por exemplo, nesse joiner aqui, eu estou passando o separator, que é o que vai separar as strings que estão juntando. Se eu fizer só um construtor aqui, beleza, até não é tão difícil de entender o que ele faz. Mas se você pudesse fazer um construtor estático para ele, que nada mais que é uma função estática que tem um nome para ela que retorna um objeto dessa classe aqui. Então acaba dando mais significado. Evite criar classes genéricas. Por quê? Porque classes genéricas elas são um ímã para funções desconexas. Sem coesão. Porque nesse utils aqui, você pode ter de tudo ali. Às vezes você fez uma funçãozinha ali para comparar data ou alguma coisa. Onde que eu vou colocar? Não sei, vou jogar no utils mesmo lá. E acaba ficando uma classe enorme com várias funçõezinhas e às vezes aquela função acaba se perdendo, porque ninguém vai ficar procurando no utils ali
o que se trata de data ali para eu ficar mexendo, não. Dos números primos que eu falei que eles podiam ser divididos em várias classes, nesse caso aqui ele tem a responsabilidade de imprimir os números, tem a responsabilidade de gerar os primos e tem a responsabilidade de verificar se o número é primo. Ele poderia ser facilmente separado em 3 classes. Uma que tivesse a responsabilidade só de verificar se ele é válido, com várias funçõezinhas ali dentro, que trabalham para o mesmo objetivo. Outra classe que seria só para gerar os números primos e armazenar essa lista de primos, talvez. E outra classe só para imprimir esses números primos em algum print stream, ou console, seja lá o que for. Então, resumindo, escreva nomes que deem significado às suas variáveis, métodos e classes. Faça funções pequenas. Faça classes que tenham uma só responsabilidade. Use comentários somente quando você não conseguir se expressar no código. Evite o nulo a todo custo. E fale o quanto antes no seu código. Ou o código faz o que é para fazer, ou ele quebra ali no meio. Beleza, pessoal? Perguntas? Eu acho que fui rápido demais. Então fique à vontade de fazer perguntas, se vocês quiserem. Sim. Só que o ideal seria que o método fosse autoexplicativo, que o nome do método já dissesse o que ele faz realmente, sabe? E se você tiver um método muito complicado, que você chamasse outros vários métodozinhos dentro deles que sejam bem explicados, entendeu? Então, assim, a perfeição seria você ler o método e já saber o que ele faz ali como se o método fosse o comentário, entendeu? Mas tá, quando não é possível isso, não tem problema. É melhor colocar o comentário ali do que que fique vago a função. Né? O Berlei manja disso. Pois é, daria, né? Eu acabei tirando porque... Mas enfim, vai ter um... Eu não falei, mas eu vou sortear o livro aí, pode falar. Aham. Talvez o pessoal que está em casa não esteja ouvindo, vamos dar o microfone aqui a pergunta também. A dúvida é a seguinte, essas práticas aí de código limpo, esse autor que está defendendo isso ou é amplamente difundido, as ferramentas de qualidade de código, como o Sonar, já aplicam isso, ou como que é isso? O autor ele pega bastante referência do pessoal mais antigão, assim, que seriam, sei lá, a nata dos desenvolvedores, que inclusive são aqueles caras que fizeram o Manifesto Ágil lá, que são, sei lá, mais de 20, não sei. Ele acaba pegando o livro Refactoring do Flowers, como é que é o nome dele? Marty Flowers, exato. Ele acaba juntando esses conhecimentos deles lá. Mas agora você falou da ferramenta Sonar, eu não sei, realmente não sei. Faz? Do comentário ele valida? Ele valida se tem comentário? Valida o tamanho dos métodos. Ah, tá. É que assim... Ah, é que assim, se você tiver uma API pública,
você não tem como fugir do comentário, realmente, porque se tiver uma API que todo mundo, que você vai disponibilizar para uma comunidade, eles têm que gerar o Javadoc lá e tem que dizer. Mas se você tiver um código interno que só você vai utilizar... Sim, claro, é melhor que tenha um comentário, eu talvez tenha me expressado mal, é melhor que tenha um comentário que não esteja muito claro o código, mas se você tiver um código que fala por si só, você não precisa colocar o comentário. Eu vou... Mais alguma pergunta? Alguém? Não? Peraí, vou sortear o livro aí. Teu nome está ali, ó. Quem confirmou está ali. Espera aí que eu vou auditar o processo de sorteio. Ó, podem perceber que está bem comentado o código dele ali. Se der um pointer, eu vou ficar pelo menos envergonhado. Testei, só apareceu meu nome todas as vezes. Então, ó, vou dar um clique lá e vai aparecer o nome aqui embaixo. Luiz Felipe Silva, parabéns. Olha lá a foto lá. Agora você obrigou. Eu queria falar que o Felipe já tinha me indicado esse livro antes, eu tinha começado a ler ele já, e parado porque, sei lá, preguiça mesmo. Mas agora eu vou ter que ler. Agora você obrigou, né? Sacanagem, moçada. Lima tá ganho um aumento. Opa. Beleza, garantido. Tá prometido, Opa. Agora vai ficar bonita a foto. Pessoal, salve de palmas pro Lima aqui. Mais uma vez, obrigado.